Fala galera, estamos começando mais um programa Geek História, um programa que leva o conhecimento até você através do mundo geek, nerd e muito rock and roll. Semana passada nós começamos uma série falando sobre a história das histórias em quadrinhos. Abordamos ali no programa todos os primórdios das histórias em quadrinhos até o início da chamada Era de Ouro, ali por volta da década de 30. Hoje nós falaremos sobre a Era de Ouro e a Era de Prata dos quadrinhos e na semana que vem, perto ali da estreia de Batman vs Superman, o terceiro e último programa dessa série, dando uma abordagem sobre Batman e Superman na Era de Bronze dos quadrinhos, com o clássico de Frank Miller, O Cavaleiro das Trevas. Falando sobre a Era de Ouro, nós falamos aí que ela vai começar mais ou menos na década de 30, né, o primeiro quadrinho ali dessa chamada... que inaugura as famosas histórias em quadrinhos atuais aí, o The Yellow Kid em 1895. E a coisa caminha até chegarmos na década de 30, com um estilo diferente inclusive. Nós vamos ter as chamadas revistas pulp, que é que vai servir assim como aquela base para os caras começarem a desenvolver as suas histórias. As revistas pulp são revistas em que os caras vão ter um material de uma qualidade inferior. Os caras têm um papel numa qualidade inferior, a impressão numa qualidade inferior, e aí com isso os caras conseguem fazer uma tiragem maior, né, aproveitar e vender mais, e ter algumas características específicas. Como por exemplo, essas histórias, essas revistas pulp, elas vão falar bastante sobre contos de aventura, eles vão trazer um contexto de contos envolvendo mistérios, ficção científica, contos de terror. Aliás, o terror e as histórias de pirata, elas têm um crescente muito forte. Nesse momento, elas vão chegar ao seu auge nessa era de ouro dos quadrinhos. Né? Por que a gente está falando das revistas pulp? Porque os primeiros heróis que surgem, eles são heróis que são baseados nesse mundo pulp. Eles têm características desses heróis dessas revistas pulp. Qual que seriam essas características? Eles usam máscaras, eles têm codinomes. Então você vai ter, por exemplo, ali o Doc Savage, o Sombra, o Buck Rogers. Então são caras que vão ter um estereótipo que vai servir como a base para o que vai se tornar depois os grandes heróis das histórias em quadrinhos. O Lee Falk, como nós falamos na semana passada, ele cria o Mandrake, ele cria ali o Fantasma. E o Jerry Siegel e o Joe Shuster acabam criando o Superman. Eles criam o Superman em 33, mas eles só publicam, o Superman só é publicado em 38, porque nesse período nós temos a ascensão do regime nazista e Nietzsche escreve na sua obra sobre o tal do Superman. De alguma forma os nazistas conseguiram se apropriar indevidamente desse material por um vacilo da irmã do Nietzsche, e aí começa uma briga ideológica, em que a galera da esquerda acaba falando que a ideia do Superman seria de dar força para esse império, seria o símbolo do imperialismo norte-americano sobre o restante do mundo. Enquanto o Partido Republicano dos Estados Unidos vai enxergar essa ideia do Superman como algo que vai personificar o super-homem nazista, aquele soldado perfeito, ideal, ariano. Então você tem uma briga ideológica e durante 5 anos o Superman ele fica engavetado até que finalmente em junho de 38 ele vai ser publicado pela primeira vez na Action Comics número 1. O Superman faz um sucesso impressionante, até porque não tinha o Batman ainda, só tinha o Superman, então ele acaba fazendo um sucesso e estoura em vendas. Com isso, o Bob Kane ele vai receber uma incumbência. Fala assim, cara, você tem que criar alguém para rivalizar com o Superman. Ele tem que criar alguém que venda tanto quanto e que traga junto em si um protótipo de um herói diferente do Superman. E aí o Bob Kane ele vai ter a brilhante ideia de criar um personagem inteligente, um personagem totalmente humano, ambientado num mundo mais sombrio, o personagem é sombrio, e aí o Bob Kane cria o Batman. Bob Kane, muito obrigado, porque você criou o melhor super-herói de todos os tempos. Só isso que eu tenho a dizer pra você, valeu pela criação do Batman. E aí você tem o Batman sendo criado em 1939, iniciando aí uma rivalidade nos quadrinhos com o Superman, que vai ser acirrada ao longo dos tempos. Em 39 também, você acaba criando o primeiro grande vilão, o primeiro super vilão da história, que seria o Ultra-Humanoide. É o primeiro vilão que vai enfrentar o Superman muito antes do Lex Luthor.
Esses heróis todos têm uma característica. Na Era de Ouro, lá atrás, heróis meio sanguinários, os caras meio brutais. Então você tem cenas aí do Batman, do Superman, não só metendo a porrada nos caras, como matando os caras. O Batman, em algumas das suas histórias, aparece carregando uma arma. Isso fazia parte do kit ali do Batman. E dentro disso, você tem uma das cenas clássicas aí para exemplificar essa brutalidade, que o Batman está no Oriente e os inimigos dele estão perto de uma estátua de um Buda gigante. Aí o Batman vai por trás daquele Buda lá, empurra aquele negócio, cai em cima dos caras, esmaga os seus inimigos e a história termina no meio, de um jeito bem sombrio, né? Então esses são algumas das características que moldam esses heróis nessa chamada Era de Ouro. E a década que vai levá-los à sua consolidação é a década de 40. O que a década de 40 traz? Ela traz heróis com habilidades extraordinárias, eles trazem heróis que vestem uniformes mais clássicos, e eles trazem heróis que carregam as suas identidades secretas, podendo atuar no meio da sociedade com disfarces e, por estarem na sociedade, conseguirem combater o crime. Uma das marcas dos anos 40 também, dessa década, né, de consolidação, é a criação dos chamados sidekicks. O que seriam esses sidekicks? Os caras que acompanham os heróis. Então o Batman vai ter o Robin, né, o Arqueiro Verde acaba tendo o Speed, e você tem ali o Buck Rogers como o grande fiel escudeiro ali do Capitão América. O Capitão América vai ser criado em 1940 numa resposta também a essa ascensão do nazismo. Então se cria o Capitão América para mostrar o super soldado, aquele cara que é patriota e que vai carregar a nação nas costas para lutar contra os seus diversos inimigos. Então o Capitão América é criado com essa pegada, a Mulher Maravilha também é criada com essa pegada, e os heróis que vão sendo criados, ou que já existem, acabam tendo as suas estruturas modificadas, como o caso do Superman, que não é criado para defender um país num contexto de guerra, mas em decorrência da Segunda Guerra Mundial, ele acaba tendo as suas estruturas modificadas por conta dessa demanda toda. Você tem ali, no pós-Segunda Guerra Mundial, todo um momento bem delicado das histórias em quadrinhos, em que o público começa a ficar saturado desses heróis. Com isso, as vendas começam a despencar, e você entra naquilo que eles chamam do crepúsculo dos super-heróis, que é o fim dos anos 40. Esse fim dos anos 40 começa a trazer algumas modificações, as vendas começam a despencar. Em 1954, Frederick Wortman, um psiquiatra americano, ele lança um livro chamado Seduction of the Innocent, e esse livro, traduzido para o português, A Sedução dos Inocentes, ele acaba trazendo uma denúncia contra as histórias em quadrinhos e vai apontar, por exemplo, que as histórias em quadrinhos mexem com a cabeça dos jovens e levam eles a cometerem atos criminosos, estimula a delinquência juvenil, estimulam inclusive comportamentos inadequados para a época, como, por exemplo, o sadomasoquismo e o homossexualismo. São comportamentos não aceitáveis para o padrão da sociedade. Então a historinha lá que o Batman e o Robin têm um caso, que eles são homossexuais, surge nesse contexto. Numa manipulação de notícias para que você tenha os jovens perdendo o acesso a isso, os adolescentes perdendo acesso aos quadrinhos, e isso vai ser tão significativo que vai ser criado o chamado selo Comics Code Authority, que é o CCA. Em todas as revistas, para terem credibilidade, elas têm que ter esse selo gravado nelas. Então quando você tem esse selo, os pais ficariam mais tranquilos sabendo que os filhos estariam lendo alguma coisa que não iria prejudicar, digamos assim, o seu crescimento. E aí nós temos nesse momento inaugurado a chamada Era de Prata dos quadrinhos. Alguns vão colocar o início da Era de Prata com a criação, ou a reconfiguração do Flash em 1956. Mas fato é que em 54 começa toda a mudança do que vai trazer essa Era de Prata dos quadrinhos. Então os quadrinhos vão ter que ser modificados, os heróis não podem mais matar, então Batman e Superman não mata mais ninguém. E com esse processo que dura até os dias de hoje, o Batman e o Superman tem isso como premissa básica. Então você transforma o perfil dos heróis para que eles se tornem mais aceitáveis. Alguns falam que isso é um momento triste das histórias em quadrinhos, é um período de trevas das histórias em quadrinhos, mas na verdade ele acaba estimulando ainda mais os seus editores, os seus criadores a criarem coisas novas e levantarem de novo as vendas.
que era o grande problema que você vinha tendo no fim da Era de Ouro. Então você vai ter o Julius Schwartz criando a volta do Flash. Você tem um Flash mais clássico na figura do Jay Garrick, né, o primeiro Flash, e você troca ele pelo Barry Allen, né, que é o Flash famoso aí que surge em 56, que é um cara que é um policial, né, trabalhando na polícia científica. Então você tem a mudança de um perfil. Esses caras agora passam a estar inseridos num contexto de Guerra Fria. A Guerra Fria traz a guerra nuclear, a corrida espacial. Então você começa a ter os heróis surgindo dentro dessa perspectiva. O Lanterna Verde, o Gavião Negro, todos eles surgem como uma espécie de super-heróis para ajudarem a cuidar o mundo. São policiais que vão cuidar desse mundo. Você tem também a criação da Liga da Justiça em 1960, e isso vai acabar alavancando um pouco mais a questão das histórias em quadrinhos, da venda das histórias em quadrinhos, levando elas a um outro patamar. Não é só a DC que passa por essa transformação. Você vai ter o Martin Goodman, um outro gênio ali da editorial dos quadrinhos, e ele chama o Jack Kirby, o cara que cria o Capitão América, juntamente com outro cara que não sei se vocês já ouviram falar, um tal do Stan Lee. Conhece? Então, o Stan Lee vai ser chamado junto com o Jack Kirby pelo Martin Goodman para criarem o Quarteto Fantástico, que seria uma ideia para rivalizar, né, com o pessoal lá da DC, e o Quarteto Fantástico vai dar um sucesso enorme. Estoura em vendas, e a partir daí os caras começam a criar uma série de super-heróis que vão se tornar famosos. Em 62 tem a criação do Homem-Aranha. Então o Homem-Aranha vem nesse perfil da Guerra Fria. O Homem-Aranha é um cara que vai ser picado por uma aranha radioativa, ele vai ganhar superpoderes, o Hulk vai sofrer um acidente, né, radioativo, vai se transformar naquele monstro verde e terrível. Você tem ali os X-Men, todos eles mutantes, né, tendo a sua personalidade modificada, seu corpo modificado, sofrendo essas mutações. Então os super-heróis todos começam a ter uma pegada nessa visão da briga nuclear que se tem ao longo de toda a Guerra Fria. Os X-Men também têm um contexto social interessante, né, de toda uma denúncia contra o racismo na sociedade americana, mas isso fica para um outro programa. Você tem o Homem de Ferro sendo criado em 63, ele não tem nada a ver com essa questão radioativa, mas é um cara altamente inteligente, é um cara milionário, é um cara que simboliza, né, uma crescente capitalista nos Estados Unidos, e ele acaba se tornando um herói, ou para muitos um anti-herói, que marca esse período dos anos 60 e marca toda a trajetória da Marvel a partir desse momento, né? A Era de Prata ela carrega em si um tom maravilhoso num contexto de toda essa transformação, de trazer histórias com contextos bem diferentes, se adaptando para uma realidade nova do mundo, e de certa forma carrega em si uma inocência. Algo que fica bem marcado nesse período por conta, né, do Seduction of the Innocent e do selo CCA. Então esses caras acabam se adaptando a essa realidade. Mais ou menos ali no fim dos anos 60, você tem uma nova transformação. Então o CCA vai ser revisado, e a partir daí se passa a permitir uma nova linha de se explorar os quadrinhos. Então você começa a permitir com que nas histórias tenham abordagens contra a corrupção, por exemplo. Então a abordagem é o que? Olha, você pode explorar as questões de corrupção na sociedade desde que essa corrupção seja punida. Então você começa a trazer uma nova mudança nos quadrinhos a partir de 1971, e essa mudança caracteriza o fim dessa Era de Prata, onde você tem os quadrinhos mostrando realidades políticas, sociais, econômicas, sendo refletidos, né, as realidades nas histórias em quadrinhos, e a Era de Prata começa a se transformar para dar todo o pano de fundo para o surgimento da chamada Era de Bronze dos quadrinhos, que nós vamos falar na semana que vem. Então semana que vem, Era de Bronze dos quadrinhos com destaque especial no Batman, Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, mostrando como que se constrói essa rivalidade, né, na Era de Bronze em cima das figuras do Batman e do Superman, já que estaremos próximos da estreia do Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Fica ligado e não perca o nosso programa da semana que vem. Valeu, fui!